Então vamos agora para o livro de Mateus, capítulo 12. Pedi uma coisa para vocês. O pastor pedindo algo para vocês. Que todos que estão aqui, primeiro, tenham uma Bíblia. Você já comprou tênis, você tem a sua própria escova de dente, mas não tem ainda a sua própria Bíblia. Eu quero convidar você a ir numa loja, numa livraria evangélica e comprar uma Bíblia. E você ter uma Bíblia. E depois que você tiver a sua Bíblia, eu quero convidar você a ler um capítulo dela por dia. Pode ler mais? Claro que pode, né, irmãos? Mas eu queria que você lutasse para ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Eu começo em Gênesis, pastor? Não, eu quero que você comece em Mateus, lendo um capítulo por dia. Você vai ler a Bíblia sempre com a caneta por perto. E sempre que um versículo te chamou a atenção, você vai fazer igual o pastor Jair. Opa, esse versículo chamou a atenção. E aí, você sublinha, você marca, você escreve, e você vai ali trabalhando na sua Bíblia e você vai ser muito abençoado. Se você está participando aqui da igreja, tem sido recebido o toque do Senhor, mas ainda não está lendo a Bíblia, está precisando de algo. É como se você estivesse se alimentando só a cada 7 dias. Eu vou fazer isso com o irmão Lauzinho. Eu vou dar de comida para ele só a cada 7 dias. Tá bom, irmã Iraneide? Não, ele tem que se alimentar diariamente. Né? Então, leia a Bíblia diariamente. Para você ler um capítulo da Bíblia, você gasta aí uns 3 minutos, 5 minutos, deixa no pé da sua cama, eu não sei aonde, mas olha o voto que eu peço que vocês façam, para ler um capítulo da Bíblia por dia e vocês vão ser abençoados. Mateus, capítulo 12, versículos 22 e seguintes. Vamos ver que maravilha aqui. Ó. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso por Beelzebu, por quem os expulsai vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Amém? Não há outra pessoa perfeita como Jesus. Jesus é santo, perfeito, puro. Só há bondade no coração dele. E ele andou por ali, pelas ruas de Jerusalém. Andou ali naquela região da Judéia, da Galiléia. E trouxeram a ele um endemoniado. Um endemoniado, um homem cuja possessão maligna lhe cegara os olhos e lhe impedia de falar. E Jesus, diante dessa situação, como era seu costume, expulsou o demônio. E ato contínuo, o homem passou a ver, passou a falar, e as pessoas ficaram maravilhadas. As pessoas ficaram maravilhadas. Mas os fariseus começaram a criticar Jesus. Por que quem quer criticar, querido? Você pode ser perfeito que vai ter como te criticar. Não tem como. Quem quer criticar, critica. E os fariseus falaram: não, ele expulsa demônio porque ele é o maioral dos demônios. Por isso que ele, por Beelzebu. Olha a ideia que eles tiveram. De chamar Deus de diabo. Isso é cada vez mais comum nas redes sociais. As pessoas debocharem da nossa fé,
debocharem de Cristo Jesus. E Jesus traz uma palavra, que nenhuma casa dividida contra si, ela prospera, ela fica deserta. Nenhuma casa, nenhum reino ou cidade dividida contra si, ela não subsiste. E Jesus fala, olha, se eu expulso o demônio por Deus, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Prestem atenção, queridos, porque esse texto traz alguns princípios muito importantes. Eu quero, dentro do tempo que eu tenho, trazer algumas coisas muito importantes para vocês. Começo falando aqui daquele demônio que produzia uma cegueira naquele endemoniado, naquela vítima. E eu começo falando que nem toda doença é demônio. E já faço essa observação. Nem toda doença é demônio. Mas tem doença que é demônio. Tem doença que a origem, a causa, é a ação maligna na vida de uma pessoa. E nesse caso aqui, era. E nesse caso aqui, o remédio não era um antibiótico, não era um remédio natural, não era um remédio comum, era algo espiritual. E às vezes nós queremos tratar problemas espirituais com remédios. Queremos resolver problemas espirituais com as armas naturais. Às vezes trabalhando mais, às vezes se esforçando mais, às vezes fazendo isso e aquilo outro, mas sem utilizar as armas espirituais, sem autoridade espiritual, sem buscar em Deus a ajuda, o socorro, a força, a direção. E o que acontece? Trouxeram aquele homem para Jesus, e Jesus expulsou o demônio. E o homem passou a ver, passou a falar, e eu posso falar um pouquinho aqui a respeito de cegueira. Posso falar da cegueira física, ou falar também da cegueira espiritual. A diferença da cegueira física para a cegueira espiritual é que o cego físico sabe que ele é cego. E o outro não sabe que ele é cego. Pensa que vê. E existem muitas pessoas cegas e não percebem que o mundo jaz no maligno. Não percebem que o salário do pecado é a morte. E que se ele insiste na prática do pecado, a morte breve lhe ocorrerá. Pessoas cegas não veem que estão caminhando para uma morte eterna. Porque a nossa vida é tão rápida. A nossa vida é tão breve. E à medida que os anos se passam, é que nós começamos a perceber isso. Eu cheguei no meu pai ali brincando, pois é, pai, você já tem 69 anos. Aí ele falou, não, meu filho, 77. E de vez em quando a Daiane fala a idade dela para mim, eu falo, não, Daiane, pode colocar 2 anos a mais aí, ó. E ela é mesmo, né? 34. E o tempo vai passando, o tempo passa para todos nós. E o que acontece? Muitos estão caminhando para a morte. No caminho da bebida, no caminho dos vícios, no caminho da prostituição, no caminho do pecado. Não percebem que estão distantes de Deus. Não percebem que estão caminhando para a morte eterna. Não conseguem ver os seus próprios pecados. E quando o veem, não percebem a saída. Não conseguem enxergar a saída. Mas Jesus curou a cegueira desse homem. Como curou a cegueira de Saulo. Como curou a cegueira de Pedro também, de tantos outros que estavam distante dele. E eu oro para que o Senhor toque nos nossos olhos e tire toda a cegueira de nossos olhos. Faça assim, toca nos seus olhos assim e fala, Senhor, tira toda a cegueira dos meus olhos. Tira toda a cegueira dos meus olhos. Conta essa história, minha mãe contou essa história, que uma vizinha estava olhando pela janela assim, olha ali a roupa daquela mulher ali, no varal, tudo suja, tudo roupa encardida. Se eu fosse aquela mulher, tinha vergonha de colocar uma roupa encardida daquela ali no varal. Aí o marido, quando viu aquilo, chegou lá no vidro, limpou o vidro. Olha agora, mulher. Aí a mulher olhou, tá limpinha, né?
E às vezes os nossos olhos estão ficando cegos e nós não percebemos. Estamos ficando insensíveis em relação ao pecado. Senhor, cura-me, cura os meus olhos. Repita assim comigo mais uma vez: Senhor, cura meus olhos, cura minha visão física, minha visão espiritual. Jesus curou a mudez daquele homem também. O demônio o impedia de falar. Esse homem deve ter sofrido em não poder falar. Mas se fosse uma mulher, tinha sofrido mais ainda, né, irmãos? E o que acontece? Com certeza é difícil para todos nós, né, irmãos? Ele querer falar com o filho, querer se comunicar com a cegueira ainda, situação terrível. E eu queria falar que muitas pessoas estão mudas para as verdades que precisam ser ditas. Existem pessoas que têm tanta vontade de falar o Evangelho, tanta vontade de pregar a palavra, tanta vontade de anunciar esse livro, mas quando chega na hora, simplesmente não conseguem. Está no ambiente de trabalho, cercado por tantas pessoas, mas nunca consegue falar de sua fé. Nunca consegue falar a respeito de Jesus Cristo. Há uma espécie de mudez no que tange a compartilhar a respeito de Jesus Cristo. Se for para vender Herbalife, vende, que é uma beleza. Se tiver que defender time de futebol, defende com toda a autoridade. Fala que não tinha time melhor do que o time de Adílio, de Júnior, de Andrade, do Zico. Era a melhor equipe de todas. Defende com gosto e gás. Mas para falar de Jesus a um colega que está em sofrimento, em luta, não consegue. Não sai, não encontra as palavras. Não encontra as palavras. Repita assim, toca assim na sua garganta, assim, fala: Senhor Jesus, cura minha garganta, cura minha voz, me cura, Senhor, de toda e qualquer mudez. Que nós estejamos preparados, assim como a Bíblia nos ensina, para falarmos a quem for necessário, para falarmos a respeito de nossa fé, do autor e consumador de nossa fé. E é interessante como nossas células têm sido instrumentos maravilhosos para a cura da boca, da garganta, de muita gente por aí, queridos. Muita gente tem se surpreendido em nossas células. Porque para falar você precisa de ousadia. E minha mãe, ela tem ousadia, irmãos. Para isso ela tem. Eu queria que todos os irmãos andassem com ela aí evangelizando a rua para ver como é que ela é audaz. E tem gente que fala: eu tenho vergonha, não tenho coragem, eu não tenho essa coragem da irmã Lourdes. Mas antes você tinha coragem de andar com 38 na cintura aqui no assentamento. E talvez coragem até para fazer um assalto. E para isso tem que ter coragem, irmão. Fazer um assalto você tem que ter coragem. Tem gente que na hora que pega um 38, as pernas já bambeiam, não consegue nem segurar o 38. O cara colocava o 38 na cintura e ia lá. Mão para cima que é um assalto. Agora. Pegava o dinheiro do caixa e ia embora. Agora se converteu. Não tem coragem de assaltar uma pessoa. Parado, mão para cima. Aqui é a Bíblia. Receba a palavra do Senhor agora. Em nome de Jesus. Irmãos, a última coisa que eu quero é fanatismo aqui na igreja, irmãos. Misericórdia. Mas eu gostaria que todos nós tivéssemos ousadia para isso. Ousadia para compartilhar a palavra. Tem pessoa que enche a boca para falar um palavrão. Enche a boca para falar uma palavra imoral. Tem coragem para ir em busca de uma prostituta num lugar perigoso, desconhecida, podendo ser envenenada, embebedado aí. Mas não tem coragem também para compartilhar a palavra em lugares tenebrosos, em lugares escuros. Tinha coragem para ir em bar nos lugares mais perigosos, vem na hora levar uma facada ou um tiro. E hoje para ir numa célula bem ali tem 1000 dificuldades, Senhor, cura minhas pernas, cura meus olhos, cura minha boca, Senhor. E Jesus curou esse homem, libertou. E as pessoas começaram a criticá-lo, dizendo que era o diabo que tinha feito aquilo. Pode um negócio desse? E aí Jesus traz um princípio maravilhoso, um princípio fundamental. E ele diz que
toda casa dividida não subsistirá. Repita assim comigo: toda casa dividida não subsistirá. E queridos, tem muita casa dividida por aí. Tem muita família dividida por aí. Tem muito ambiente de trabalho dividido por aí. Tem igrejas divididas por aí também. E um grupo dividido, uma casa dividida, um reino, uma cidade dividida, ela não subsistirá. Alguns devem se lembrar da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, que se dividiram. Houve familiares que ficaram do lado norte e familiares que ficaram do lado do sul. Até os dias de hoje. Uma vez por ano, parece ter uma semana de reencontro dos familiares lá na Coreia do Norte. Hoje a Síria, já faz alguns anos, está num processo de divisão. Quem se lembra do nome do presidente da Síria? Tem gente aí falando línguas estranhas aí agora. Bashar al-Assad. Eu sei que eu anotei aqui, irmãos. E o que acontece? Se a Síria é dividida, está sendo destruída. O que está acontecendo com os filhos da Síria? Estão fugindo. Você já viu que tem filho que quando a casa está dividida, o que ele mais quer é se casar para sair logo de casa? Quer fugir de casa, quer sair de casa? Quando a casa está dividida, os filhos querem sair de casa. O reino dividido, a casa dividida, ela não subsiste. A Alemanha viveu um período dividida por um muro, que em 88 ou 89 foi derrubado, Albert? Que em 89 foi derrubado. Os Estados Unidos submeteu à guerra de secessão, mas Abraham Lincoln bateu o martelo e falou: o Sul, negativo, não vai se dividir da gente não, não vai se separar não. E ele lutou pela união dos Estados Unidos. De maneira que Deus te chama e te enche do Espírito Santo para você lutar pela união da tua casa, para você levantar essa bandeira e dizer não à secessão e dizer sim à união da tua casa. Seja você filho, seja você mãe, seja você irmão, seja você o que for na sua casa, eu vou lutar pela união da minha casa. Porque tem gente que ao invés de lutar pela união, luta pela desunião, pela divisão. Fica colocando o pai contra a mãe contra o pai, a mãe contra o filho contra o cunhado, contra o tio, contra o parente. Fica plantando divisão. E é interessante, eu vejo algumas famílias que a sogra parece que ama mais o genro do que a própria filha. E luta para a filha: não, minha filha, ele é tão especial, perdoa ele e tal. Tem gente que é pacificador, fica lutando para conseguir deixar todo mundo junto. E a Bíblia fala: bem-aventurados são os pacificadores. E que você venha lutar pela união da sua casa. Faça como Abraham Lincoln. Mas ao invés de lutar pela união dos Estados Unidos, lute pela união da sua casa. Uma empresa dividida, um país dividido, ele fica destruído. Há igrejas que têm experimentado a divisão no seio da igreja. Se a igreja tem inimigos externos, a igreja supera. Mas se a igreja está dividida dentro dela, aí ela não subsiste. E como é triste, queridos, um lar dividido. Como é triste um lar dividido. Porque tem lá que está começando essa divisão, essa contenda, às vezes oriunda da ação maligna, mas muitas vezes mesmo pela dureza de coração dos entes familiares. E eu vejo como é triste uma casa onde os cônjuges são rivais. Parece que um está contra o outro. Um é contra o outro. Eles não são aliados. Eles não estão juntos. Eles estão um contra o outro. Trabalhando um contra o outro. E na hora que um erra, o outro vai lá, joga na cara, e joga o passado na cara, e ameaça, e afronta, e ofende. E toda essa rivalidade acaba desaguando em um divórcio. E quando há o divórcio, toda a família fica triste. Toda a família fica triste. Os filhos são penalizados. O marido é penalizado. A esposa sofre. Todos sofrem.
Eu vi numa revista que dizia o seguinte, que uma das formas mais fáceis de você empobrecer é através do divórcio. Talvez vocês já viram pessoas que moravam em casas tão boas, que viviam tão bem, mas que depois do divórcio venderam tudo, acabaram com tudo, a pessoa está morando de aluguel nos lugares, não conseguiu mais se reorganizar, está endividado e pagando pensão. A casa dividida traz tristes dores. Os problemas externos unem a família, mas a desunião destrói a família. O reino dividido gera insegurança. O reino dividido gera insegurança. Gera um medo de investir. Você não quer investir em algo duvidoso, em algo dividido. O Brasil hoje, os investidores estão de orelha em pé com o Brasil, por causa da crise política e econômica. Está feito cão e gato lá, a oposição com situação na Câmara dos Deputados, Senado. Eduardo Cunha não decide o que ele quer, um dia de doce, outro dia de sal, confuso. E os investidores estão à distância, e quem fala isso são os economistas. Essa instabilidade, essa confusão, ela afasta os investidores. E você sabia que quando a tua casa está dividida, você não quer investir na tua casa? Quando a casa está dividida, você pensa, poxa, eu vou comprar essa casa, mas eu estou quase separando, não vou comprar não. Ah, eu vou investir na minha esposa, eu vou fazer isso pela minha esposa, mas ela não merece, porque ela tem sido tão mal. Ah, eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso, aí você pensa, você morre de vontade de ter um outro filho, mas quando você pensa que a sua esposa está sendo uma inimiga, que o marido está sendo um inimigo, você fala, não tenho condição de ter um outro filho nesse contexto. E você deixa de investir ali. A Bíblia diz, irmão Francisco, que quando o marido está brigado com a mulher, nem as orações dele são ouvidas. Pode, irmão, um negócio desse? Mas é assim. Deus clama pela união. Chama, Ele chora pela união de nossos lares. Já viu quando o pai está brigado com a mãe? E às vezes o filho fala o seguinte, olha, até que eu podia fazer isso pelo meu pai, mas não vou fazer não, porque ele está brigado com minha mãe. E às vezes é o contrário, até que podia fazer isso pela minha mãe, mas não vou fazer não, porque eles estão feitos cão e gato. E ninguém quer investir ali, naquela casa. O que é que tem trazido divisão aos lares? O que tem trazido divisão aos lares? E eu tenho que dizer a vocês, que o pecado traz divisão para os lares. O pecado nos afasta de Deus e o pecado nos afasta de nossos familiares. O pecado traz frieza espiritual para você e para a sua família. E eu quero te falar algo, quanto mais perto você estiver de Deus, quanto mais perto você estiver de Deus, mais perto você está do seu cônjuge. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais próximo você estará do seu cônjuge. Irmão, não tem como eu sair de um culto abençoado, cheio do Espírito Santo louvando, e chegar ali e começar a brigar com a Daiane. Não dá, irmão, não dá, não pode, não consigo. E quando eu discuto com ela, que todo casal discute, se tem uma hora de eu discutir, o Espírito Santo já vem e fala, não é para ser assim, não é para ser assim. E eu sei, não é para ser assim, não está certo. O Espírito Santo trabalha em você. O Espírito Santo trabalha unindo. O Espírito Santo trabalha trazendo a união. Deixa eu fazer uma ilustração aqui. Cadê o irmão Francisco e o Felipe? Vem cá os dois aqui. Está aí o irmão Francisco? Isso, vem para cá. Fica os dois aqui. Um olha para lá, para frente, o outro olha para frente. Não, os dois aí, o pai e filho. Fica assim mais distante um pouco. Porque quando os dois estão na presença do Senhor, queridos, o Espírito Santo vem, aí aproxima um, aproxima o outro. O Espírito Santo aproxima. E a união é uma coisa tão maravilhosa. E o Espírito Santo passa por perto. E sim, fica aqui ainda, fica aqui ainda.
Agora fica um de costa para o outro, assim, um de costa para o outro, inimigo, com raiva um do outro. Aí o Espírito Santo quer passar aqui, queridos. Ele não passa nessa desunião. Nessa desunião aqui o Espírito Santo não opera. Mas eles se aproximam novamente. E essa união é uma coisa de Deus. E o Espírito Santo envolve. Irmão, dá para dar um abraço gostoso desse e não dar um sorriso? Tem como? Pode sentar. Uma salva de palmas, irmãos, para eles pela participação. Tem como você dar um abraço desse no seu filho e não dar um sorriso? Você sorri, porque a união produz riso. A união produz alegria. Mas a desunião, produz lágrimas. Quanto mais perto de Deus, mais que nós perdoamos. Quanto mais perto de Deus, mais seremos parecidos com Ele. O Espírito Santo agindo em nossos corações gera convicção de pecados. Você percebe que está em pecado, que precisa confessá-lo e que precisa se distanciar dele. Agora, algo mais que nos distancia, que traz divisão para os nossos lares, a agressividade. Palavra dura, bruta, agressiva. E tem gente que é assim com os pais, com os filhos, com a esposa, com o marido. Bruto, um grosso, uma grossa. Isso traz divisão para os nossos lares. É um descontrole, uma falta de carinho, uma frieza. Traz divisão, desinteresse em relação ao cônjuge. Às vezes o filho chega para o pai para apresentar um projeto e um sonho, o pai nem liga para o projeto do filho. O filho fica decepcionado. O que traz divisão para os nossos lares, a falta de perdão. A falta de perdão. É inevitável que nós pisemos na bola uns com os outros. Dei um exemplo aqui. Imagina eu e a Daiane dançando forró. Não, irmãos, não esqueçam isso. Não imaginam isso. Imagina eu e a Daiane dançando valsa. Que é mais chique. Mas de vez em quando, pimba, você vai lá e pisa no pé da pessoa. Não tem como a gente pisar, dançar e hora ou outra não pisar no pé da pessoa. A gente pisa. Mas a gente não vai parar de dançar, não. Vamos perdoar. Fala para a pessoa do seu lado assim, eu te perdoo. Mas você tem que pedir perdão antes, né? Peça perdão para a pessoa do seu lado. Fala, meu querido, me perdoa. Peça perdão para ele. Aí fala para ele agora, está perdoado. Coisa linda, o perdão é de Deus, queridos. O que não é de Deus é a falta de perdão. Quer saber outra coisa? Agora esquece. Esqueça. Ah, você fez isso, né? Eu me lembro que em 22 de outubro de 1979 você falou que me odiava. A pessoa lembra, memória excelente para guardar essas coisas, perdoar, daí esquecer. Agora, é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Mas eu tenho que falar isso daqui para vocês. E temos o Espírito Santo para nos ajudar. Quer saber outra coisa que traz divisão para as nossas casas? Presta atenção em mim aqui agora. Uma coisa que traz divisão para as nossas casas, o álcool. A bebida alcoólica. Muitas casas foram destruídas por causa da bebida alcoólica. Muitos filhos perderam pais por causa da bebida alcoólica. Muitos pais perderam filhos por causa de bebida alcoólica. Muitas famílias, casamentos foram separados. Houve divórcios por causa da bebida alcoólica. E aqui eu quero dizer que quando você às vezes toma uma decisão drástica de não beber, pastor, Jesus não transformou água em vinho? Não quero saber disso agora não. Transformou sim, e daí? Transformou. Mas às vezes você toma uma decisão drástica na tua vida para preservar a sua família, para preservar a sua casa, preservar a sua esposa, seu marido e seus filhos. Existem muitas coisas que fazemos de forma errada, que fragilizam, que trazem divisão. Eu trouxe até uma lista aqui grande de coisas, mas eu não vou falar sobre elas não. O que eu quero dizer é o seguinte, que existem muitas coisas que você pode fazer para trazer união para a sua casa. Mais uma vez repita,
eu serei um instrumento usado para a união da minha casa, da minha família. Tem gente que é instrumento de união onde ele vai. Ele chega na empresa, a empresa está uma bagunça, um fazendo fofoca um do outro. Aí chega, às vezes o cara não é nem patrão, é funcionário. Chega, rapaz, não fala isso do nosso chefe não. A gente tem esse emprego aqui, foi ele que deu esse emprego pra gente, ó. Que você não paga as tuas contas com esse salário todo mês. Às vezes ele nem tira o prolabore dele para pagar o nosso salário em dia e vai trazendo união ali para a empresa. É na sala de aula, quando eu estudava no colégio, eu tinha colega que fazia ali a união, lutava pela união. E na sua casa, na sua família, lute pela união do seu lar, trabalhe pela união da sua casa, seja um pacificador dentro da sua casa. O que devemos fazer pela união da nossa casa? Devemos sentar e conversar, literalmente, porque hoje é engraçado, porque às vezes você vê 5 pessoas juntas, 7 pessoas juntas, cada um com o celular, falando com as pessoas que estão longe. Diz que o celular aproxima os que estão longe e distancia os que estão perto. Lá em casa, na hora do almoço e do jantar, eu, a Daiane e o Christian, que minha família não é tão grande, mas a gente sempre almoça à mesa, todos nós. Televisão desligada. Na verdade, nem tem televisão lá onde a gente almoça. E todos os dias nós almoçamos e jantamos e tomamos café juntos, nós 3 juntos, e celular fora da mesa. E o Christian é o fiscal. Na hora que eu apareço com o celular, papai, sem celular, papai, sem WhatsApp, papai, não pode. E ali para a gente ter um momento de diálogo nosso, de conversa. Tem casal, tem família que não dialoga. Você tem filhos? Você conversa com seus filhos? Você senta com eles para bater um papo com eles? Para ficar com meia hora ali com eles conversando? Você faz isso com seu pai? Nós devemos fazer isso. Isso é o papel de um pacificador, de alguém que luta pela união. E eu quero ensinar os irmãos a pegarem o controle remoto da televisão e desligarem a televisão. Às vezes tem casa que o pastor visita, que toda vez que o pastor lá, a televisão está ligada 24 horas por dia. Não sei como é que não queima a televisão. Botão do controle remoto tudo brilhoso. Aí na hora que eu vou ver a Bíblia toda empoeirada lá em cima do armário e tal. A gente tem que saber desligar a televisão. Tem gente que coloca a televisão no quarto, vai dormir assistindo televisão, atrapalha o diálogo, a comunicação do casal, da família toda, sabe? Devemos separar momentos para estar com a família. Assim, quero dizer aos pais que estão aqui, seja amigo do seu filho, e filho, seja amigo do seu pai. Porque às vezes o filho vai chegando numa idade que vai ficando independente e não quer mais papo com o pai. Por exemplo, o pai do Alber hoje é aposentado, mora lá na Vendinha. Fica difícil para o pai dele ir lá da Vendinha para visitar o Alber lá na Ceilândia. Então o que eu posso falar para o Alber? Alber, liga para o seu pai. Você pode ligar todo dia, uma ligação rápida, liga, mas esteja ligando para ele. De vez em quando vai lá visitar. De vez em quando você vai visitar também a mãe da Tálita. Por exemplo, lá em casa, eu cobro a Daiane visitar o pai dela. Você acredita nisso, irmãos? É. Não, Daiane, vamos lá visitar a tua mãe, vamos lá visitar o teu pai. E é importante. Aí, às vezes, eu chego lá no meu sogro e pego um dinheirinho, coloco dentro do bolso dele. Ele olha para mim, eu dou uma piscada para ele assim, dou um tapinha nas costas e depois vou embora. Bom, mas, irmãos, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E a gente vai tentando de alguma forma ali trazer união para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Seja amigo do seu filho, converse com ele. Jogue bola com ele. Ande de bicicleta com ele. Jogue videogame com ele. Ah, pai. Ah, pastor. Mas o meu pai não sabe jogar videogame, não. Deixa o controle dele desconectado. Ele vai pensar que está jogando. Não tem problema. Aí você conversa com ele. Vá para a reunião de colégio do seu filho. O filho terminou a faculdade, o pai nunca participou de uma reunião do colégio. Seja amigo, olha agora, seja amigo dos amigos do teu filho. O meu irmão Moacir está quase mais amigo dos colegas do Douglas do que do próprio Douglas. E eles jogavam junto e brincavam junto, os colegas iam lá para brincar com
com o Moacir. Às vezes o Moacir não estava nem em casa e os colegas iam lá e conversavam. Tinha um bom diálogo o Moacir tinha um bom diálogo com os filhos, os amigos do filho dele. Que nós possamos prestar atenção nisso. Quando há união, há riso, há alegria, e a casa prevalece, a casa permanece. Como é que está a tua casa hoje? Está dividida? Está dividida? Se está dividida, nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos orar. Vamos orar, amém. Mas eu quero que você seja um instrumento de Deus para lutar pela união da sua casa. Tem casa que está em pé até hoje. Está segurando uma coluna só. Às vezes é só a esposa que está lutando por um casamento em 15 anos, 20 anos. Mas está ali lutando. E porque está lutando, até hoje não caiu. Até hoje não ruiu. Porque ela está lutando, está segurando. E tem marido também que sofre com a mulher briguenta, a mulher rixosa. A Bíblia diz que é melhor você dormir numa casa com a goteira na tua cabeça do que com a mulher rixosa. Isso é o que a Bíblia diz. Mas está lá, com paciência, segurando, a mulher briguenta, mas ele está ali lutando pela união. Lutando para manter a casa unida. Que nós possamos fazer isso, cada um, o filho, o pai, os irmãos, estejamos lutando pela união de nossa casa. Lembrando, queridos, que é absolutamente fundamental a ação do Espírito Santo em nossas casas. Porque se o Senhor não estiver edificando a casa, em vão trabalham os que a edificam. Precisamos do Senhor em nossas famílias. Adivinha o que eu vou fazer agora? Orar com vocês. E eu peço que você feche os olhos.